Fui diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo quando tinha 5 anos. Sempre tive dificuldades para interagir com as pessoas por causa desse transtorno, pois passava muito tempo tentando consertar as imperfeições ao meu redor. Eu atacava duramente as pessoas ao meu redor se elas tocassem em mim ou em minhas coisas, e passei a me isolar socialmente. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, e por isso, minha mãe fez o melhor que pôde para me criar sozinha, apesar da minha condição. Ela era a única pessoa com quem eu sentia que podia conversar sobre o assunto, e ela sempre respeitava muito tudo o que eu fazia para apaziguar minhas compulsões. Nós nos mudamos para o interior quando eu tinha 12 anos, o que eu adorava, pois isso me permitia me distanciar dos outros. Minha mãe faleceu de câncer de mama há 3 anos, quando eu estava terminando meus cursos online de ciência da computação. Desde então, tenho conseguido viver sozinho, apesar de minha condição. Moro sozinho em uma casa no interior e me sustento por meio de contratos de programação online. Só saio quando é absolutamente necessário, para fazer coisas como comprar mantimentos e remédios, e, portanto, quase não tenho relacionamentos com mais ninguém. Tenho muitas compulsões diferentes devido ao meu toque grave. Sempre tenho de alinhar perfeitamente meus talheres e pratos nas gavetas da cozinha, garantir que todas as superfícies estejam impecáveis e muitas outras coisas. A compulsão mais importante nos eventos que me levaram a postar este artigo é a compulsão de trancar as portas que dão acesso à minha casa. Todas as noites, dou a volta em toda a minha casa exatamente 7 vezes. Tenho uma porta da frente, uma porta dos fundos e uma porta que dá acesso à minha garagem. Todas elas têm grandes painéis de vidro no centro, o que me permite olhar para fora enquanto as tranco. Meu método para verificar as portas é primeiro olhar a fechadura, certificando-me de que está na posição correta, e em seguida, tentar abrir a porta 3 vezes, pressionando a maçaneta para garantir que ela não se mova. Depois de verificar cada uma delas dessa maneira 7 vezes, posso finalmente ter certeza de que todas as entradas estão trancadas com segurança e que ninguém pode acessar minha casa pelo lado de fora. Como disse anteriormente, moro no meio do campo, com a casa mais próxima a cerca de 800 metros de distância por uma estrada de terra. A única coisa sobre a qual fui alertado na área foram os coiotes e outros animais do gênero que viviam nas matas ao redor. Que eu saiba, nunca houve um arrombamento perto de mim, e por isso, eu achava que era um dos lugares mais seguros para se viver e que minha verificação constante das fechaduras era apenas para apaziguar minha mente sempre inquieta. Entretanto, há 2 semanas, notei algo do lado de fora da minha porta que me deixou nervoso. Quando fui trancar a porta dos fundos, uma sombra pareceu se deslocar ao longo da linha das árvores que levava à floresta em minha propriedade. Parecia grande e era mais alta do que os coiotes que eu via de vez em quando ao redor da minha casa. Parei em minha porta, olhando através do vidro para o local onde tinha visto a forma. Depois de 5 minutos, decidi que devia ser um truque da luz e que eu estava me preocupando por nada. Dito isso, realizei minha rotina de 7 verificações 2 vezes naquela noite para acalmar meus nervos. Na manhã seguinte, saí para verificar o local na floresta onde havia visto a sombra. Eu sabia que precisaria passar 1 hora limpando a sujeira dos meus sapatos, mas estava curioso o suficiente para fazer valer a pena. Quando cheguei ao local onde havia visto a forma escura, vi que não havia nada ali que pudesse causar tal truque de luz. Havia apenas algumas árvores esparsas, e não havia vegetação rasteira que pudesse ter se deslocado devido à brisa suave da noite anterior. Mais preocupado do que estava antes de verificar, voltei lentamente para casa, tentando não sujar minhas roupas para diminuir a limpeza que teria de fazer. Segui minha rotina normal pelo resto do dia, passando algumas horas trabalhando em um programa para o prazo final de um contrato e garantindo que minha casa estivesse em ordem. Aproximei-me do meu ritual noturno de trancar as portas com receio, mas estava mais determinado do que nunca a garantir que tudo estivesse bem trancado durante a noite. Na minha 6ª rodada de verificação das fechaduras, fiquei paralisado quando cheguei à porta da frente. Havia uma pessoa, talvez com cerca de 1,80 metros de altura, de pé, a 30 ou 40 pés de distância dos degraus que levavam à porta. Nos permanecemos parados e imóveis pelo que pareceu meia hora, enquanto nos encarávamos. Por fim, saí do meu transe e comecei a me mover em direção à minha sala de estar, onde estava o telefone fixo mais próximo. Um dos problemas de morar no campo é que eu não tinha serviço de telefonia celular. Minha única comunicação com o mundo exterior era por meio do meu telefone com fio e da internet que vinha do poste telefônico em ruínas no final da rua. Quando cheguei ao meu telefone,
Disquei rapidamente para os serviços de emergência e, depois de vários toques, consegui falar com uma telefonista. 911, qual é a sua emergência? Demorei um pouco para responder, pois não falava com outra pessoa há mais de um mês. Oi? Alguém está parado no meu gramado da frente. Ela está apenas parada lá. Está lá há pelo menos 30 minutos e não sei o que fazer. Fique calmo, senhor. Enviaremos um policial para o seu local em breve. Os 20 minutos que os policiais levaram para chegar à minha casa pareceram dias. Durante esse tempo, continuei a olhar para a pessoa do lado de fora da minha porta. Quando ouvi as sirenes da polícia se aproximando, vi a pessoa se virar e correr. Só que ela correu mais rápido e de forma mais desordenada do que qualquer ser humano que eu já tinha visto antes. Eles desapareceram na floresta em segundos, e tudo o que consegui fazer foi ficar ali, confuso e apavorado. Em 1 minuto, 2 policiais uniformizados estavam batendo à minha porta. Abri a porta imediatamente e contei a eles o que havia acontecido. Eles foram procurar na área do bosque em que eu tinha visto a pessoa, se é que ela poderia ser considerada humana, desaparecer. Após cerca de 1h30 de busca, eles voltaram sem nenhuma evidência de que havia alguém lá. Os policiais me disseram que, como a pessoa não tinha feito nada além de invadir a propriedade e não tinha me ameaçado de forma alguma, não havia mais nada que pudessem fazer. Eles me disseram para ligar imediatamente se eu visse a pessoa novamente e para me certificar de que eu trancasse minhas portas com segurança à noite, e então foram embora. Não é preciso dizer que não havia necessidade de me dizerem para manter as portas trancadas naquela noite. Executei minha rotina de trancar as portas várias vezes, até ficar exausto, e depois desmaiei no sofá. Quando acordei na manhã seguinte, decidi que precisava fazer algo para me proteger. Levantei-me, saí pela porta e fiz a viagem de 20 minutos até a cidade. No estado em que moro, as leis sobre armas são muito flexíveis. Então consegui comprar uma espingarda e várias caixas de munição naquele mesmo dia. Ao voltar para casa, assisti a um vídeo sobre como usar a arma de fogo com segurança e usei algumas árvores para praticar tiro ao alvo. Coloquei a arma e a munição ao lado da minha cama para que eu pudesse acessá-las rapidamente em caso de emergência. Apesar de meus preparativos, não vi a pessoa durante minha rotina de trancamento noturno na semana seguinte. Depois de vários dias, comecei a supor que ela havia sido assustada pela polícia e comecei a relaxar um pouco. Mudei a espingarda de perto da minha cama para uma prateleira no armário e consegui terminar meu programa antes do prazo do contrato. Entretanto, 3 noites atrás, tudo mudou. Eu tinha acabado de terminar minha rotina de trancamento da noite quando vi a pessoa novamente. Ela estava do lado de fora, no meu quintal, mais ou menos à mesma distância da casa que na noite em que a vi pela porta da frente. Fiquei atônito e horrorizado. Eu esperava que tudo isso tivesse acabado depois que parei de vê-los regularmente. Corri rapidamente para o telefone fixo que tinha na cozinha para ligar para a polícia, e quando peguei o fone ouvi um tom constante. Desconectado. Corri para todos os outros telefones da minha casa e ouvi todos eles emitindo o mesmo tom sombrio. Tentei então usar meu celular para ligar para a polícia pela internet, mas meu roteador estava com defeito. Indo até uma das janelas na frente da minha casa, percebi que a linha que fornecia minha única comunicação com o mundo exterior havia sido cortada. Eu estava completamente sozinho. Caminhei lentamente de volta para olhar pela janela do quintal e soltei um grito curto de choque e horror. A coisa que estava no meu quintal estava de pé, com as mãos apoiadas na janela. Se havia alguma dúvida antes, naquele momento eu tinha certeza de que não era uma pessoa. Seus olhos arregalados eram do tamanho de bolas de tênis, com um buraco onde deveria estar o nariz. Os dentes revestiam sua boca larga e sorridente que, em outras circunstâncias, poderia ter sido considerada comicamente grande. Suas mãos tinham apenas 3 dedos longos, e suas pernas pareciam ter 3 joelhos desiguais. Olhando para trás mais tarde, percebi que deve ter sido por isso que ele se moveu de forma tão estranha quando o vi correr para a floresta. Tremi involuntariamente ao ver a criatura. Era de longe a coisa mais aterrorizante que eu já tinha visto, e embora não me orgulhe disso, perdi o controle da minha bexiga. Em pânico, subi as escadas correndo para chegar à minha espingarda o mais rápido possível. Fechei a porta do meu quarto, tranquei-a e me atrapalhei para carregar os cartuchos. Esperei naquele quarto pelo que devem ter sido horas antes de perceber algo. Que meu carro estava na garagem fechada
e que eu poderia chegar até ele pela porta de conexão que eu me certificava de trancar com força todas as noites, descendo as escadas o mais silenciosamente possível, para que a criatura não percebesse minhas intenções. Fui em direção à entrada da garagem. Quando vi a porta, tive um vislumbre de algo que me fez começar a chorar de frustração e medo. O rosto e os apêndices horrendos da coisa estavam pressionados contra o vidro. Lembrei-me de ter fechado a porta da garagem. Eu sabia que tinha fechado, não tinha? Talvez eu tenha deixado passar as 7 vezes que verifiquei a porta, ou talvez a criatura tenha conseguido forçar a entrada. No entanto, ficar discutindo isso não mudaria nada. Eu estava preso, e a fera estava lá, sorrindo para mim da minha única rota de fuga. Subi as escadas novamente e me tranquei em meu quarto mais uma vez. Passei o resto da noite apontando minha espingarda para a porta, ouvindo atentamente qualquer sinal de entrada forçada. Esperei várias horas depois que o sol nasceu antes de me aventurar a descer as escadas. Quando finalmente o fiz, ela ainda estava lá. Com cuidado, fui olhar pela porta da frente, para ver se havia alguma maneira de chegar ao meu carro, e lá estava ela, na porta da frente. Quando olhei pela porta dos fundos, ele também estava lá. Não importava o que eu fizesse ou a velocidade com que corresse pela casa, ele sempre era mais rápido e parecia saber onde eu estaria. Já se passaram 3 dias e 3 noites, desde que me encontrei com seu olhar frio e seu sorriso doentio. Não consigo olhar para fora de uma porta ou janela sem ver seu rosto me encarando. A última vez que saí para comprar comida foi há mais de uma semana, e por isso, estou começando a ficar com poucos suprimentos. A espingarda que comprei para me defender está começando a parecer incrivelmente convidativa, e tenho medo de não conseguir suportar isso por muito mais tempo. Tendo sido isolado do mundo exterior, planejo deixar este bilhete manuscrito onde alguém certamente o descobrirá. Se o pior acontecer, pelo menos a notícia do que aconteceu comigo aqui será divulgada. Por mais louco que possa parecer, tive que rir para mim mesmo agora, pois finalmente percebi a ironia da minha situação. Há muito tempo, tenho a compulsão de me certificar de que estou trancado com segurança durante a noite. Nunca antes tive tanta certeza, como agora, de que estou realmente trancado.